Boa noite, meus irmãos. Muito bem-vindos à aula número 12 do curso da Gênesis. Vamos iniciar fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhe compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme a vontade. Então, meus irmãos, já apaziguados, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, Mestre querido, a Irmã Maria Angélica, a espiritualidade amiga, agradecendo, Senhor, a possibilidade dessa encarnação, agradecendo a oportunidade do contato com a doutrina espírita. Que saibamos utilizar tudo o que aqui for falado como ferramenta da nossa transformação. Permita-nos, Senhor, iniciar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje é o capítulo 14 da Gênesis, que vamos falar sobre os fluidos, itens de 1 a 15. Serão 3 aulas, e hoje a gente começa falando da natureza e propriedade dos fluidos. Nesse capítulo nós vamos falar de elementos fluídicos, formação e propriedades do perispírito e ação dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas e fotografia de pensamento. E o nosso amiguinho vem perguntar, tudo que percebemos é de natureza fluídica? Ou seja, o que a gente chama de matéria, ou todas as percepções até que a gente tem a ver com fluidos? Então, a gente espera que ao final desse estudo, nas conclusões, a gente possa entender tudo que está relacionado com fluidos, ou pelo menos mudar a nossa maneira de ver as coisas, ou a que até então nós entendíamos que eram, como eram. Ok? Natureza e propriedade dos fluidos, os elementos fluídicos. A ciência terrena até hoje, ela conseguiu resolver muitas questões que eram tidas até como milagres, em função de que essas circunstâncias ou esses fenômenos derivam do elemento material. Então, através de medições, através de observações, através de comprovações científicas, se conseguiu explicar muita coisa que até então eram tidas como sobrenaturais ou tidas como inexplicáveis. Ok? Quando começa a preponderar o elemento espiritual, né, a questão das manifestações mediúnicas, questões de materialização, a ciência já não consegue explicar porque os elementos ou os equipamentos ou a própria metodologia utilizada não consegue explicar por quê. Muitas das leis que regem os fenômenos espirituais ainda são desconhecidas para a ciência, ou pelo menos não são estudadas. Talvez não sejam totalmente desconhecidas, mas não são estudadas como um elemento para se definir ou para se concluir acerca dos fenômenos espirituais. Então, muita coisa ainda passa por sobrenatural, muita coisa ainda é dita do outro mundo, né? Ainda que não seja. Tá certo? E aí, para falar um pouco disso, vamos voltar lá nas nossas aulinhas de ciência, quando a gente falava de estados da matéria. Até então,
a gente só conseguia ou tinha conhecimento de 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Isso, a grande maioria de nós estudou isso lá nas primeiras aulas de ciências, nos bancos escolares. E aí é aquela questão, sólido, né? Você tem partículas ali que estão com uma energia cinética muito menor, então praticamente não há movimento das partículas que compõem aquele sólido e o corpo, daquela matéria, e o corpo é chamado de um corpo sólido, né? Quando você passa para o estado líquido, as moléculas, as partículas que ali estão, já estão com uma energia cinética maior, elas têm um afastamento maior uma das outras e aquela matéria se encontra no estado líquido. E aí passamos então para o estado gasoso, em que a quantidade de energia é muito maior, as moléculas se movimentam muito mais, estão mais afastadas umas das outras, e aí nós temos o estado gasoso, ainda que seja a mesma substância. Exemplo típico disso, a água no estado sólido, a água no estado líquido, que é o que a gente mais conhece, mas também no estado sólido, e o vapor de água também, ou seja, em todos os momentos é a mesma água, só que em estágios diferentes da matéria, em estados diferentes de energia, né? E hoje já se conhece o plasma, né, que é a mesma matéria com uma quantidade de energia muito maior, né? Então que as partículas ali estão num movimento muito maior. Não é um estágio comum na Terra como matéria que a gente utiliza, não é tão comum, mas já existem equipamentos que utilizam energia em plasma, ok? Mas é muito comum no espaço, principalmente tem estrelas formadas com plasma, né? E mais recentemente, ou ultimamente, nós temos aí os condensados de Bose-Einstein, ou BEC, que é a sigla em inglês, né? Que são todas, como se você pegasse o plasma, que eles chamam até de energia líquida ou luz líquida, e resfriasse isso a temperatura de zero absoluto, 0 grau Kelvin ou menos 273 graus Celsius, e ali as moléculas ficam muito perto umas das outras por conta do resfriamento, mas a quantidade de energia continua ali. E aí eles chamam de energia líquida. Já tem até estudos falando de um 6º estado da matéria. Mas o que é importante a gente ver é isso. Obviamente não é decorar, ficar sabendo as características, mas simplesmente a gente entender o seguinte: o avanço da ciência, o avanço do desenvolvimento fez com que a gente partisse ou saísse daquele sólido, líquido e gasoso para uma situação em que agora se fala em plasma, já se fala em energia líquida ou luz líquida, e certamente daqui para frente outras coisas mais vão aparecer. E a gente vai avançando nesse conhecimento. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ou seja, tudo que a gente conhece como matéria na natureza, a origem é o fluido cósmico universal. É a única origem, ou é a origem de tudo que se conhece. O que aconteceu? Transformações, modificações, combinações que foram acontecendo e traz essa variedade de materiais ou de matérias que nós conhecemos. Ok? Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam à percepção dos nossos sentidos e acabam não podendo ser estudados pela ciência comum. E o Espiritismo traz para a gente essa possibilidade de estudá-los, de compreendê-los, de entender os processos aos quais eles são submetidos. Ou seja, de compreender principalmente os fenômenos ditos psíquicos ou fenômenos de mediunidade. Ok? Mas, da mesma forma que a matéria é nossa, a matéria do mundo espiritual, os fluidos do mundo espiritual também têm a sua origem no fluido cósmico universal. Então, matéria é estudada pela ciência.
Então, estamos no plano físico, ou no dito plano material. No plano espiritual, com os elementos espirituais, o Espiritismo vem trazer para a gente as explicações que a ciência não consegue. A ciência vai até um certo ponto, mas não consegue compreender ou não consegue definir exatamente tudo o que acontece na questão do mundo espiritual. No mundo visível, fenômenos materiais. No fenômenos espirituais, percebidos no estado de espíritos. E aí, por que a gente fala percebido no estado de espírito? É óbvio, você não precisa desencarnar para ter percepção dos fenômenos espirituais. Todos nós temos, em maior ou menor grau, algum tipo de mediunidade. Então, mas mais do que isso, quando nós dormimos, nós desdobramos, estamos em estado de espírito. E aí você pode ter percepções de fenômenos espirituais, ok? O fluido cósmico universal, então, é a matéria elementar primitiva. Ele pode estar eterizado ou materializado, como a gente já falou. Ou seja, ele pode estar mais próximo à sua natureza original ou mais afastado quando se trata de matéria. E aí a gente comenta que fluido cósmico eterizado não é uniforme, obviamente, porque ele tem várias possibilidades de estar de apresentação. As modificações constituem fluidos distintos com propriedades especiais. Obviamente, se modificou, deixou de ser o fluido original, ainda que a origem seja o fluido cósmico universal. Mas ele foi se modificando, ele foi se transformando. Então, os novos fluidos criados têm propriedades especiais. E tem aparência material para os espíritos, ou seja, para nós, o que constitui matéria, obviamente, também é matéria para os espíritos. Mas existem fluidos que para nós ainda não são matéria, ou seja, nós até chamamos de matéria quintessenciada, mas para os espíritos que estão no estágio evolutivo mais evoluído, ou que estejam numa condição melhor na evolução moral, eles já conseguem enxergar esses fluidos como matéria. Então, é isso aqui, ó. Os fluidos mais próximos da materialidade ou menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar atmosfera espiritual da Terra. É desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados desse planeta aurem os elementos necessários à economia de sua existência. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O que ele está dizendo aqui é aquilo que a gente fala sempre da psicosfera terrestre, que a psicosfera terrestre é pesada. Ela tem a ver muito o quê? Com o estágio evolutivo de nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos nesse orbe, e que, de alguma forma, criamos essa psicosfera. E aí, para quem está olhando de fora, para quem é um espírito, a gente vê isso na literatura, olha e vê assim quão denso ainda são esses fluidos no qual nós estamos imersos. Fluidos esses criados pelos nossos próprios pensamentos. Então, por mais sutis que sejam esses fluidos, que a gente não consegue vê-los, eles são de natureza muito grosseira do ponto de vista daqueles espíritos que já estão no melhor patamar evolutivo. E aí Kardec diz que, na verdade, essa qualificação de fluidos espirituais, ela não é muito adequada, porque ainda que sejam fluidos espirituais ou ainda de matéria quintessenciada, eles são matéria. Né? Então, assim, essa denominação é apenas para comparação. Ou seja, como se fosse a matéria do mundo espiritual, aquela matéria que a gente ainda não tem capacidade de perceber ou de ver. Por isso que são chamados de fluidos espirituais. Mas, no fundo, como a gente diz, como a origem é o fluido cósmico universal, ainda assim são matéria. A solidificação da matéria nada mais é do que um estado transitório do fluido universal, e que pode voltar ao seu estado primitivo desde que as forças de coesão que fazem que essa matéria fique junto, que elas cessem, desapareçam ou se transformem,
então voltaria à sua condição original. Então, a Kardec até faz um comparativo dizendo o seguinte: o ponto de partida é o fluido cósmico universal, pureza absoluta. E o ponto oposto, a matéria tangível, ou seja, tantas foram as transformações que ocorreram a ponto de se criar matéria, que é como se perdesse a pureza. A pureza no sentido seguinte, não é mais o fluido original. São combinações, são transformações. Então, você não tem mais a pureza original, a pureza absoluta que é do fluido cósmico universal. Mas, ainda assim, a sua origem vem de lá. Ok? E a gente ainda está na fronteira desse mundo invisível, agora que a gente, vamos dizer assim, está conhecendo um pouco mais. Então, muita coisa ainda está reservada para a gente aprender, muita coisa a gente ainda vai ter que descobrir. E aí é descobrir mesmo, descobrir porque elas já estão aí, só que estão cobertas. Cobertas pelo véu da nossa ignorância, porque ainda não temos a capacidade, nós não temos ainda o desenvolvimento intelectual suficiente para chegar a entender, a compreender tudo que já está aí. Mas a ciência está, como eu falei, está ali na fronteira. Então a gente já está, por exemplo, antimatéria e matéria escura. Quem já ouviu falar nesses termos? A antimatéria é o inverso do que é a matéria. Oh, poxa, você falou uma novidade. Não, é exatamente isso. Ou seja, são antipartículas que possuem a mesma característica das partículas, porém com carga elétrica contrária. O que quero dizer com isso? No caso, por exemplo, vou lembrar lá de novo das aulinhas de química. O átomo é composto de elétrons, prótons e nêutrons. Os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva. E os nêutrons têm carga nula. Então, no caso de antimatéria, o pósitron seria o antielétron, ou seja, seria um elétron de carga positiva. E o antipróton seria um próton de carga negativa. Então, o pósitron seria um elétron de carga positiva e o antipróton seria um próton de carga negativa. Quando você pega um antipróton e faz ele colidir com um próton, ou seja, matéria colidindo com antimatéria, gera uma enorme quantidade de energia em forma de raios gama, que tem 10.000 vezes mais energia do que o raio do Sol ou mesmo o raio-x. Então, os cientistas calcularam que 1 grama de antimatéria colidindo com 1 grama de matéria geraria energia suficiente para abastecer São Paulo por 24 horas, ou um carro andar por 10.000 quilômetros. Hoje a ciência tem como fazer esses ensaios. Existe um acelerador de partículas ali na fronteira entre França e Suíça. Esse acelerador de partículas é um túnel metálico, bastante grande. Ele tem 27 quilômetros de perímetro. É um círculo com 27 quilômetros de perímetro. E tem várias estações de medição dentro desse túnel. Eu estive lá, realmente é impressionante o que a gente já consegue fazer. A gente realmente parece que, quando está lá dentro, parece que é um filme de ficção científica. E isso tudo para medir partículas que às vezes, ou antipartículas que têm um tempo de meia-vida de milésimos de segundo. Então vê como que a gente já avançou, vê como que a gente ainda, apesar de ainda estar longe de muita coisa, a gente já está bastante diferente do que estávamos alguns anos atrás, vamos dizer, 50, 60 anos atrás. Matéria escura é uma parte do universo que os astrônomos sabem que existe, mas não sabem exatamente o que ela é. E por que eles sabem que existe? Porque existe força gravitacional. Então, lá em 1930, esse astrônomo aí, Fritz, ele calculou a massa de algumas galáxias e percebeu que elas eram 400 vezes maior do que o que era sugerido quando você via as estrelas que compunham aquela galáxia. E aí, hoje, se calcula que você
que essa matéria escura ela corresponde a mais ou menos 96% do universo. É como se todas as galáxias já mapeadas, todos os planetas, todos os corpos celestes, tudo que existe no universo que já foi mapeado, fossem pequenas gotas de chocolate no grande bolo do universo, né? E então nós temos aqui 4% tudo que se conhece em termos de galáxia, de planetas, de corpos celestes. Nós temos 26% de matéria escura e nós temos 70% de energia escura. Mas, como matéria é energia, então nós estaríamos falando aqui que nós temos 96% que é de uma coisa que sabe-se que está lá, mas não sabe-se exatamente o que é ainda. Por quê? Os equipamentos que nós temos, o conhecimento que nós temos, não nos possibilita definir ou caracterizar com os parâmetros que nós temos hoje o que vem a ser essa matéria escura. Mas está lá. Eles conseguem até medir que existe força gravitacional. Então, se existe uma força gravitacional, tem matéria lá atraindo. Ok? Dito isso, vamos entrar então na formação e propriedades do perispírito. O perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno do foco de inteligência ou do espírito. Então, de novo, para a gente, perispírito é alguma coisa etérea, a gente não consegue ver, né, normalmente, mas é matéria. É matéria, a gente chama até de matéria quintessenciada. Ok? O corpo espiritual e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento preventivo. Qual é? Fluido cósmico universal. Ambos são matéria, ainda que sob dois estados diferentes. Então, tanto esse nosso corpo físico, que a gente tanto dá valor, que a gente tanto preza, quanto ao perispírito, eles têm a mesma origem, fluido cósmico universal, só que matérias em estados diferentes, em função das transformações que sofreram. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço, né? Por quê? Esse envoltório tem a ver com... ele vai se modificando na medida que nós vamos tendo experiências. Essas experiências, seja através das diversas encarnações, seja através do tempo que passamos na erraticidade, vão formatando ou vão formando o banco de dados que nós temos e que trazemos no perispírito para formatar os próximos corpos onde encarnaremos. Ou seja, é por isso que existem diferenças, porque as nossas experiências são únicas, ou seja, cada um tem a sua vivência e cada um tem o seu patamar, está num patamar evolutivo diferenciado. Ainda que estejamos encarnados no mesmo orbe, cada um tem uma trajetória diferenciada. Por isso, o perispírito é único. Isso é uma das propriedades do perispírito. Cada um tem o seu. Você não vai achar um perispírito igual ao outro. Ok? Além disso, viver no mundo significa estar de acordo com o intervalo vibracional que o mundo comporta. Não é possível para um espírito com padrão vibracional mais baixo conseguir habitar um mundo de padrão vibracional mais alto. E se isso viesse a acontecer, os espíritos falam que o psiquismo não ia suportar tal prova. Eu costumo colocar uma imagem quando falo disso, como se você pegasse uma turbina de um avião, né, na sua velocidade máxima e aproximasse dessa turbina um ventilador de teto, até a ponto de encostar na hélice da turbina. O que vocês acham que poderia acontecer com esse ventilador? Numa velocidade, aquele ventilador de teto, bem lentinho, que fica clec, 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 que chegasse perto de uma turbina de um avião. Certamente, esse ventilador ia ser pulverizado, né? Com a velocidade, a quantidade de energia que tem naquela turbina. É mais ou menos o que acontece
quando um espírito de padrão mais baixo é colocado numa situação onde o padrão vibracional é mais alto. A gente vê isso, por exemplo, obviamente numa menor escala, mas nas sessões da mesa mediúnica, em que os espíritos, quando são trazidos, e aqueles irmãos que estão numa situação muito complicada, e aí eles falam que a luz queima, eles falam que está queimando, eles falam que estão incomodados. Por quê? Porque não se sentem ali no meio. Aquele meio é estranho para eles em função do teor do padrão vibratório. Então, logo, a gente está no meio, ou no orbe, ou na situação onde a gente tem condições de viver pelo nosso padrão vibratório, pela nossa evolução moral. Então, a natureza do envoltório fluídico está sempre de acordo com o grau de adiantamento do espírito. Na medida em que nós vamos subindo os degraus evolutivos, nós vamos depurando o perispírito. Por isso, até que alguns espíritos, alguns irmãos, confundem o perispírito com o corpo carnal e continuam achando que estão encarnados. Por quê? Eles ainda estão tão arraigados, eles ainda estão tão presos às coisas da terra, que o perispírito dele está muito grosseiro, está muito denso. Então, na cabeça dele, na visão dele, ele ainda está encarnado. Porque é tão real para ele o corpo de carne ainda, ele acha que é o corpo de carne, e aí ele não se percebe como desencarnado. Tal é a situação de materialidade, ou ainda de preso à materialidade que esse espírito encontra. Então, o meio em que nós vivemos está sempre em relação com a natureza dos seres. Então, para mudarem de meio, é preciso que mudem a natureza. Transformação moral. Então, a gente fala, por exemplo, que a Terra é o mundo de provas e expiações e que vai caminhar, ou está caminhando, ou está em transição para o mundo de regeneração. Sim, desde que nós estejamos nesse processo de transformação moral. Porque a Terra só vai se transformar efetivamente quando nós, que aqui estamos, nos transformarmos, mudarmos essa psicosfera. Lembra que eu falei para o espírito que está de fora olhando, os fluidos aqui são fluidos ainda muito grosseiros. Então, quando a gente deixar essa psicosfera mais leve, mais translúcida, não tão pesada em função da qualidade dos nossos pensamentos, que só vão se modificar com a nossa transformação moral, aí sim a gente vai poder dizer que estará no mundo de regeneração, onde o bem já predomina sobre o mal. Vamos falar agora de ação dos fluidos, dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas e a fotografia de pensamento. E aí Kardec começa nos dizendo o seguinte, que fluidos espirituais são para os espíritos desencarnados o que a atmosfera é para a gente, ou seja, é o meio por a qual as coisas são transmitidas. Então, a transmissão de pensamento é feita através dos fluidos espirituais. Para a gente, a transmissão do som é feita através do ar, da atmosfera. Embora a gente não veja a atmosfera, a gente sabe que tem matéria. O ar é matéria. Tem átomos de oxigênio, átomos de nitrogênio, tem átomos de vários outros gases. Embora nitrogênio e oxigênio sejam a maioria que compõe a atmosfera. Mas é através da atmosfera que o nosso som é transmitido. Então, para os espíritos, os fluidos espirituais transmitem o pensamento. E os espíritos agem sobre os fluidos espirituais através do pensamento e da vontade, o que a gente chama de manipulação de fluidos. Aí eu coloquei esse careca cabeludo aí para a gente lembrar lá do filme do Ghost, que foi um dos primeiros filmes que mostrou essa questão de perispírito e tal. E aí a gente lembrar lá da cena lá do metrô, em que ele ensina para o outro lá, que era recém-desencarnado, como chutar a latinha, como mexer nos papéis, embora ele não tivesse a condição de fisicamente segurar na latinha, segurar nos papéis, mas ele mostra como manipular os fluidos e agir sobre aquela matéria.
E até lembra que ele manda para o outro fazer, olha, você tem que prestar atenção, você tem que focar, você tem que colocar a sua vontade para que isso aconteça. E pelo pensamento é que os espíritos vão imprimindo aos fluidos essa ou aquela direção, aglomerando, combinando, dispersando, mudando as propriedades. Foi aí que começou o questionamento de Kardec, quando viu as mesas girantes, as mesas que flutuavam, e aí Kardec falou assim, poxa, como é que pode? Uma matéria inerte não tem inteligência e não tem possibilidade de fazer isso. Algo ou alguém está concorrendo para que isso aconteça. A partir daí ele começou os questionamentos, né? Começou a elaborar toda a sua metodologia de pesquisa para identificar efetivamente o que estava acontecendo no momento em que os fenômenos se davam, ok? E aí foi descobrindo que era a atuação dos espíritos e, obviamente, manipulando fluidos para poder produzir os fenômenos. E essas transformações, elas podem ocorrer de forma intencional ou inconsciente, e que para o espírito basta pensar numa coisa para que ela se produza. E assim é que um espírito se apresenta a visão de um encarnado com a aparência que ele tinha quando o encarnado conheceu. É o pensamento que se transporta à época, fazendo que o perispírito tome de imediato aquela aparência que aquele encarnado conhecia, até para dar maior credibilidade, para ele confiar naquilo que estava sendo falado. Aí eu coloquei alguns exemplos de materialização de espíritos que se materializando com aparência que seriam reconhecidas por aquelas pessoas que eles gostariam que reconhecessem. Então, ou seja, vontade. Lembra que no início lá a gente falou dos bons espíritas, né, de colocar a vontade. A vontade é o que move, é o que vai levar a gente chegar até a situação mais desejada, que é a da tão sonhada reforma íntima. Se a gente fosse imaginar ou tentar colocar um paralelo, existe uma hidrelétrica, uma usina, né? E é como se fosse a nossa mente, o nosso pensamento. Tem ali todo o potencial de energia, né? À medida que você coloca esse potencial em movimento, ou seja, você faz a água passar pelas turbinas, ou seja, você coloca a vontade, você transforma todo aquele potencial em algo. No caso da turbina, você transforma a água, movimentando as turbinas, transforma em força, em energia. E nós, colocando a nossa vontade através, né, a partir da mente, colocando a nossa vontade, nós vamos criar as formas, pensamentos. Ou seja, a gente cria. E lembra que nós estamos falando de fluidos. E lembra que também a gente falou lá atrás de plasma. Lembraram de alguma coisa? Pensou? Plasmou. Ou seja, é isso mesmo, manipulação de fluidos, e aí você manipulando, você cria a forma de pensamento, você plasma, você coloca aquilo numa outra forma da matéria, ok? E a vontade, ela é uma faculdade soberana do espírito, é uma força espiritual assim por excelência. Se a gente vê que esse poder sobre os fluidos é ilimitado, né, e ele aumenta com a depuração, com a elevação do espírito. Eu coloquei aqui algumas imagens que demonstram para a gente o quê? A vontade, o que a gente chama até de força de vontade. Uma é uma situação hipotética de um peixinho querendo sair de um aquário menor para um aquário maior. Ok, você vai dizer, mas ainda é um aquário. Ok, mas se ele pular fora do aquário, ele vai morrer. Então, ele busca uma situação melhor. Mas para isso ele precisa o quê? De vontade. De qual é a vontade? Ele precisa de força para saltar do aquário menor para o aquário maior. E aí eu coloquei todas as outras fotos de atletas paralímpicos para a gente imaginar o que é a força de vontade ou o que é a vontade nesses atletas. Cada um com sua limitação, que não são poucas as limitações, pelas fotos a gente vê que são limitações
bastante severas e mesmo assim são atletas considerados atletas de ponta. Aí eu pergunto, será que nós, sem essas limitações, colocamos a vontade da mesma forma que esses atletas colocam? E aí você vai dizer assim, Marco, mas eles são atletas, eles têm que fazer isso. Ok, mas eles poderiam não fazer, como tantos outros não fazem. Então, mas é para mostrar que é possível. Porque se é possível para cada um desses atletas que aí estão, né? Se foi possível para eles e se continua sendo possível, é possível para todo mundo. E Jesus já tinha dito isso. Jesus não veio só para alguns, Jesus veio para todos e veio dizer que era possível para todos. Jesus falou, vós sois Deus, vós sois a luz do mundo, vós sois o sol da terra. Ou seja, a gente é capaz, mas a gente precisa colocar a vontade. A gente precisa realmente colocar as turbinas para girar. E aí a gente, só relembrando a questão do nosso lar, que tanto a gente viu no filme, mas antes do filme chegar lá atrás, a gente já leu o livro, e a gente formava na cabeça a imagem do que seria o nosso lar. O que é isso? Formas, pensamento. E o próprio nosso lar é fruto das formas, pensamento dos espíritos que ali estão aglomerados naquela situação. Ok? Não existe fisicamente paredes com tijolos, construções num plano espiritual. Existem formas, pensamento que foram plasmadas em função daquele grupo de espíritos que ali se encontram. E aí, nosso amiguinho volta perguntando, e aí, tudo que nós percebemos é de natureza fluídica? Como a gente viu, tudo que é de origem material vem do fluido cósmico universal. E aí estão incluídos tanto a matéria que a gente apalpa, que a gente segura, quanto aquelas matérias que a gente sabe que existe, mas que ainda ou não tem a percepção total, ou tem pouca percepção dessa matéria. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, no item Fluido Vivo, item 95 e 96, eu tirei um trechinho em que fala o seguinte, mas no plano espiritual, continua ele, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força imanente do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Esse fluido é seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos. Ou seja, nós estamos imersos no fluido, e esse fluido, nós respiramos esse fluido, e esse fluido é transformado, é formatado e nos coloca com a responsabilidade de cocriação. Nós somos co-criadores. E aí a gente lembra até daquela música que diz seja você a paz que você quer ver no mundo. Ou seja, a paz do mundo começa em mim. Então, se a gente quer ver transformações no mundo, nós temos que primeiro nos transformar. Nós temos que primeiro entender que o mundo mais próximo de nós somos nós mesmos. É o mundo interior. Então, vamos transformar isso, porque nos transformando, a gente certamente vai auxiliar na transformação ao nosso redor. Porque o outro, vendo você se transformar, também se motiva e se transforma. E assim nós vamos criando uma onda, um contínuo de transformação, até que a Terra se transforme efetivamente e saia do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, meus amigos, era isso. Chegamos ao final da nossa primeira aula de fluidos. Espero que vocês tenham podido aproveitar bastante e seguiremos ainda por mais 2 aulas falando sobre fluidos. Trouxe aqui uma frase do professor Hermógenes para a gente encerrar antes da prece. Não peças paz ao Senhor, limpa, perfuma, adorna o trono de Deus, que é a sua alma, torna-o convidativo e ele virá trazendo a paz.
E isso me remeteu àquela parábola das bodas, em que Jesus conta que o dono da festa pergunta para o convidado: onde está a sua veste nupcial? Ou seja, você se preparou para a festa? Você limpou o seu trono? Você se perfumou? Você se entregou efetivamente para que Deus venha e que a paz realmente dele se inunde? Então, porque é um vir que, na verdade, vem de dentro, porque Deus está em nós, nós somos filhos de Deus. Então, que a gente se prepare, que a gente se perfume, que a gente se limpe, para que realmente essa paz seja uma constante em nós. Muita paz, e vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo essa espiritualidade amiga, agradecendo aos mentores desse trabalho por todo esse amparo recebido. Que tudo que aqui for falado sirva como ferramenta da nossa transformação. Fortaleça, Senhor, os nossos propósitos e que sigamos firmes na luta desse bom combate. E com a sua permissão, possamos encerrar o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Na próxima aula, aula 13, é a segunda parte da aula sobre fluidos, do capítulo 14. E agora nós estaremos no chat para responder perguntas, caso existam, para discutir ou fazer comentários. Fiquem à vontade, esperamos vocês lá. Até a próxima. Boa noite.